Boa noite, gente. Vamos iniciar, né? Deixa eu só ver aqui se Milena consegue entrar, que ela disse que está com problema de conexão. Tá. Então vamos lá. Alguns de vocês já acabaram de ver a disciplina de imunoclínica, né? Então a gente vai revisar, né? Mas é algo que eu acredito que esteja mais fresco na cabeça de vocês. Diferente de bioquímica, que a boa parte ainda não viu a disciplina. Possivelmente agora no próximo semestre vocês vão ver a disciplina para poder finalizar o curso, tá? Então, quando a gente fala de imunodiagnóstico, a gente precisa, né, relembrar alguns conceitos importantes. Quando a gente fala principalmente, né, do conceito de o que é uma molécula de anticorpo, tá? O anticorpo, ele é uma proteína, né, mais especificamente uma glicoproteína, que é produzida por células do sistema imunológico que a gente chama de linfócito B. Mais especificamente, esses linfócitos B, eles vão ser, então, amadurecidos no momento que eles são ativados. Então, no momento que a célula B, que esse linfócito B ele é ativado, como é que eu posso? Vai, então, passar pela última fase de evolução, se transformando num plasmócito. E essa célula, esse plasmócito, é uma célula onde a gente tem um citoplasma mais, né, robusto, justamente pela necessidade de produção desses anticorpos, né, que são proteínas. Então, eu preciso que haja um retículo endoplasmático aumentado ali para que proporcione a essa célula a possibilidade de produção em larga escala e em grande quantidade dessa proteína. Outra coisa que vocês precisam lembrar é que essas proteínas, tá, que vão ser produzidas, esses anticorpos específicos, eles serão específicos para um determinado fragmento que esse linfócito B reconheceu daquele determinado antígeno. Então, a gente pode observar aqui o encaixe perfeito desse anticorpo para essa estrutura aqui do antígeno. Encaixe perfeito para uma outra estrutura do antígeno. Vocês podem observar que aqui todo o complexo é um único antígeno, mas aqui nesta região eu tenho este anticorpo em vermelho específico, e esta região eu tenho esse outro anticorpo, no caso aqui em azul, específico para esse determinado antígeno aqui, tá? Então, isso depende de qual fragmento foi apresentado ou que aquele linfócito B reconheceu, foi ativado, e ele vai produzir essa classe, esse anticorpo específico. Essa ativação e esse reconhecimento, essa especificidade se dá, né, a partir da ativação clonal, né, onde eu vou ter clones, ou seja, um único linfócito B foi ativado, foi então capaz de produzir anticorpos para aquela classe, para aquele fragmento, aquele pedacinho ali daquele determinado micro-organismo, e de maneira importante ele vai então fazer a duplicação dele, ou seja, várias cópias dele, para que possa produzir em grandes quantidades esse determinado anticorpo para esse determinado fragmento. Tá? Isso eu estou falando dessa porção, essa especificidade
em relação à porção que vai fazer conexão com o micro-organismo, tá? Essa porção que vai fazer conexão com o micro-organismo a gente chama de porção Fab, a qual vai ter contato com o micro-organismo e tem essa possibilidade de ligação e de especificidade para determinado micro-organismo. Por isso que no imunodiagnóstico, partindo desse pressuposto, onde eu tenho uma especificidade, eu tenho, né, a possibilidade de diagnosticar indivíduos com variadas doenças, né, doenças infecciosas, doenças autoimunes, porque eu sei qual o fragmento ou a proteína ou o antígeno que está envolvida na imunopatogênese ou na doença ali onde eu vou ter a produção de anticorpos específicos ali, tá? Então, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, né? Tem que estar realmente fresquinho na mente de vocês, principalmente quando vocês forem escolher classes de anticorpos, ou então escolher anticorpos de detecção, ou então montar no laboratório um imunodiagnóstico, a parte imunológica de diagnóstico. Então, essa é a importância, né, que a gente tem que captar desse setor no laboratório de análises clínicas. E aí a gente vai ter o que a gente chama de subclasse envolvida, né, com os tipos de anticorpos. A subclasse, ela já está mais envolvida ao papel de cada uma dessas moléculas. Especificamente, ela vai se ligar àquele fragmento do micro-organismo, mas eu tenho a porção FC, que é a porção de identificação, que aí vai me falar de maneira estrutural, mas também, né, vai estar associado à fisiologia, ao funcionamento do sistema imunológico. E aí eu pergunto a vocês, qual é a função, qual é o papel de cada uma dessas imunoglobulinas, né, que vai estar envolvida na resposta de saúde e doença? Vamos lá. Aí já tem as classes, a estrutura. Boa noite. Pro estava na dúvida sobre o IgA. Na verdade, é mais uma dúvida pessoal que eu estava com curiosidade, que os laboratórios estão fazendo o teste IgM, IgG e IgA. Só que aí eu tinha esquecido que o IgA também era viral, né? E aí, meu povo? A senhora quer saber para qual tipo, o que cada um de corpo Eu não tô faz, ouvindo é isso? vocês. A senhora quer saber em quais doenças esses anticorpos estão envolvidos, é isso? Vocês estão me ouvindo? Eu não tô ouvindo vocês, não. Acho que o meu tá mudo. Pronto? Alguém me ouve? Alguém me ouve? O meu tá mudo. Espera aí que eu vou entrar e sair, porque eu não tô ouvindo vocês, não. Dá para ouvir Milena. Mas... Tem alguém me ouvindo? Tem. Ah, tá. Oi, Eu tô falem aí escutando. para ver se eu ouço vocês. Oi. Eu tô ouvindo para normal. Espera aí, rapidinho.
Oi, gente, vocês podem falar de novo para ver se agora voltou? Tá me ouvindo, Pro? Pronto, agora eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Vamos lá. Acho que o slide não tá compartilhado, Pro. Eu acabou saindo aqui. Pronto. Vamos lá. Mas vocês ouviram falando aqui, né? Uhum. Eu não entendi direito a pergunta. Quer saber em quais doenças eles estão presentes? É isso? Em doenças eles vão estar em diferentes doenças, né? Eu quero saber, assim, quando você vê numa determinada doença um indivíduo com IgM positivo, com IgG positivo, um IgE positivo, né? Um IgA positivo. Qual é a conexão? Aguda ou crônica, IgM aguda. IgE é alérgica e omítica e IgA é mais mucosa, né? Viral, bacteriana. Isso aí. E o IgD, acho que é com o marcador para linfócitos B. Isso mesmo. Tá? Então, quando a gente faz a leitura, quando aparecem esses anticorpos no exame, né? Então, quando a gente quer falar de fase aguda, a gente vai ter o IgM ali positivo, né? Quando está passando dessa fase aguda, aí a gente começa a ter, né, o IgM, mas começa a aparecer o IgG ali positivo também, tá? E aí, quando o indivíduo já saiu dessa fase aguda, ele vai ter o IgG ali positivo. Lembrando que esse quadro de fase aguda, fase crônica, ele vai variar de doença para doença, né? Algumas doenças a fase aguda ela é mais curta, outras são mais longas, depende da gravidade e do tempo, né? Que a doença vai estar ali se apresentando. Se são doenças mais curtas, a gente tem a possibilidade de uma fase aguda demorar 5 dias, 6 dias, 7 dias, né? Mas doenças que se prolongam, são mais crônicas, o indivíduo ele vai ter uma fase aguda de 2 meses, né? Então isso é bastante variável, né? Mas a leitura que a gente tem que ter é justamente essa. Um está mais presente no início da doença, o outro vai estar mais presente, né, no decorrer e possivelmente pode estar, porque eu falo possivelmente, porque não necessariamente está envolvido em uma resposta de imunidade. Não significa que eu tenha IgG positivo para uma determinada doença, eu vou estar imunizado. Isso, por exemplo, indivíduos que têm doença de Chagas, eles têm sorologia positiva, mas eles podem, né, ter reinfecção. Né? Então, às vezes a gente pode se reinfectar com determinada doença, um determinado micro-organismo, mesmo tendo a imunoglobulina ali presente. Então, presença de imunoglobulina, não necessariamente a gente vai ter uma imunidade, ou seja, que vai estar imunizado, a não ser que a gente tenha uma resposta de memória, a produção de anticorpos que a gente chama de anticorpo neutralizante, que são aqueles que vão bloquear que o micro-organismo consiga fazer a infecção, que vai se ligar a moléculas específicas do micro-organismo que impede que ele, então, infecte uma célula ou faça seu ciclo, né, mesmo que ele não faça uma infecção intracelular, que ele faça seu ciclo e tenha esse envolvimento. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente vai falar de imunodiagnóstico, quando a gente pega, né, o quadro ali do indivíduo, a relação ali de doença daquele indivíduo, a sintomatologia para a gente associar. E aí, como vocês falaram, se eu quero avaliar mais uma resposta para omintos ou alérgica, a gente vai quantificar IgE e IgA, e o IgD ele é mais como receptor. Fisiologicamente, em resposta de doença, a gente não tem uma função envolvida. E aí, o que é que eu vou diferenciar? Outra coisa importante que vocês têm que ter em mente. Essa porção, né, FC, que está aqui presente nas imunoglobulinas, e essa porção FC, ela é importante justamente porque no momento que eu quero detectar, a gente vai relembrar umas técnicas, no momento que eu quero detectar a presença de IgM, a presença de IgA, na amostra ali que eu estou quantificando no ELISA, por exemplo, ou quantificando
na imunofluorescência, eu vou ter que ter o anticorpo do meu teste se ligando nesse fragmento e no fragmento para o humano. Porque alguns outros animais, né, mamíferos, eles também produzem essas imunoglobulinas. Porém, estruturalmente, elas vão ter diferenciação. Então, quando eu for comprar meu kit, quando eu for comprar um frasquinho de anticorpo ali para poder fazer avaliações, e eu tenho que comprar um que detecte, né, essa porção, né, a estrutura ali da IgM, da IgA, da IgD, da IgE, da IgG, específico para o humano. A gente tem insumos, né, para determinados outros animais, né, principalmente animais experimentais, né, como camundongo. A gente tem muito reagente sendo produzido justamente pela importância desse tipo de animal para avaliação experimental. Outra coisa importante que vocês precisam ter em mente, né, é justamente essa zona de equivalência, né? Para proporcionar, para realizar um teste, eu tenho que ter ciência de que meu teste ele vai funcionar dentro dessa zona que a gente chama de zona de equivalência, onde a proporção que eu tenha de anticorpos tem que ser a proporção ideal de antígenos que eu uso no teste, ou vice-versa. Os anticorpos que eu tenho no teste, a proporção de antígeno, ela também tem que ser ideal que eu vou estar colocando na amostra. Como é que eu como é que eu posso dizer, deixar equivalente isso, né? Deixar da maneira quantidade ideal de anticorpo, quantidade ideal de antígeno. Justamente, né, como eu não conheço a amostra do paciente, é uma interrogação, eu não sei se ele está doente, eu não sei se a quantidade de anticorpo, se ele está doente, é ideal, né, para poder fazer a avaliação. A gente tem que fazer, né, lançar a mão das nossas diluições. Faz com a amostra sem diluir e faz, né, 2, 3 pontos de diluições diferentes, justamente para que eu não caia, né, no pró-zona, né, ou no pós-zona. Lembrando desse efeito pró-zona, ou seja, antes dessa zona de equivalência, vai estar vinculado esse excesso de anticorpos que o paciente pode produzir. Doença característica de acontecer isso é o indivíduo com a infecção pelo treponema pálido, o indivíduo que tem a sífilis, né, principalmente na sífilis secundária, ele vai ter essa produção excessiva de anticorpos, onde, né, ele vai estar podendo gerar um falso negativo, porque eu não consegui minha zona de equivalência. Eu evito isso fazendo diluição. Então, isso é uma coisa que vocês também precisam ter em mente, né, fazendo a gestão de um laboratório, saber que no imunodiagnóstico, para eu quantificar anticorpo, para eu quantificar antígeno, o ideal é que não faça somente com a amostra direta do paciente, né? E sim fazer, né, a amostra direta e fazer diluições para que eu tenha certeza e validade daquele meu resultado. Ok? Professora, Oi. estou com uma dúvida aqui, mas é mais por curiosidade. No caso, eu falo assim, a relação desses anticorpos mais para doenças com antígenos externos, né? E no caso de agente, no caso de doenças autoimunes, a gente tem um padrão assim da questão de corpo. Normalmente a gente faz a diluição para ter também, no caso das doenças autoimunes, para a gente ter ideia também do título da reação no paciente, né? Um dos objetivos, é importante ter essa pergunta, um dos objetivos da diluição é evitar esse efeito prozona, mas também é importante que a gente também faça essa diluição para que eu possa ter ideia do quanto de anticorpo o paciente apresenta. Então, no momento que eu sei o título da reação dele, o que seria esse título? Eu diluí 1 para 1.280, por exemplo. Até 1 para 1.280. E ainda nesse 1 para 1.280, se esse indivíduo ainda apresentou positivo no FAM ou positivo no marcador específico de doença autoimune,
eu tenho ideia da gravidade da doença, porque ele está com alta quantidade de altos anticorpos. Então, a leitura, às vezes, ela é diferente, né? No caso da sífilis, a gente quer saber também, né, o título da reação, ou seja, quanto mais ou menos de anticorpo aquele indivíduo está desenvolvendo, e também para evitar esse efeito prozona. Então, muitas vezes a diluição ela não é feita somente por efeito prozona, porque no caso de doenças autoimunes não é muito comum a gente ter esse excesso que acaba saindo da zona de equivalência, tá? Mas a ideia da diluição está mais envolvida para que eu possa ver o título da reação do indivíduo. Certo? Certo, certo. Ô, Pro, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ô, Pro, é só uma dúvida também. Essa diluição também ajuda na parte de dar um resultado mais assim confiável? Sim, justamente. Essa diluição? A gente tem a questão do resultado confiável, porque se tiver o excesso de anticorpo, pouco antígeno, se tiver nessa questão da zona de equivalência, eu vou ter a possibilidade de dizer, ó, eu fiz diluição, fiz com a amostra íntegra, sem diluição, e fiz diluição, então se não deu positivo, não deu positivo. Então isso, sim, me gera a possibilidade de um resultado mais confiável. E tem a questão de eu também ter a possibilidade de dizer ao médico, olha, um para não sei quantos por cento, um para, sei lá, um para 10 mil, difícil, né? Mas um para 10 mil ainda, ou seja, diluir 10 mil vezes a amostra do indivíduo e ainda assim foi reagente, ou seja, tem uma caralhada de anticorpo ali na amostra dele, ou uma caralhada de antígeno, depende do que eu estou avaliando. Pergunte-me. Oi, pode falar. Eu não ouvi direito porque minha internet caiu. A internet caiu, eu não ouvi a resposta. Pronto, eu estou dizendo que sim, dá um resultado mais confiável, porque justamente se der negativo um determinado indivíduo, você sabe que você fez, né, as duas possibilidades. Você fez a amostra íntegra, sem diluição, e você também fez a amostra diluída. Então, não está com a possibilidade de cair nesse efeito prozona. E te dá a possibilidade, como eu falei, né, de também dar uma a mais para o paciente, para ele saber o quanto de positivo ele está, até quanto ele está positivo, entende? Entendi, obrigada. Nada. Então, outras relações que a gente, principalmente quando a gente vai ler lá no teste, entender, né, o que seria essa reação, a gente busca, né, para poder formar novos testes, a gente tem visto essa corrida, né, por causa desse vírus, né, o SARS-CoV, muito essa corrida de se buscar e se tem um teste que tenha uma atividade ideal, que pegue realmente quem é positivo, que tenha uma sensibilidade maior. Então, para que a gente consiga encontrar moléculas para usar no nosso teste, né, seja aqueles antígenos específicos do vírus, né, ou usa vários fragmentos do vírus, isso é extremamente avaliado, onde a gente vai fazer o estudo, né, dos anticorpos que são produzidos na doença e os antígenos do teste que a gente pode usar. Porque a gente precisa, né, que ele tenha algumas interações importantes. É onde a gente vai ter afinidade, ou seja, as ligações em determinadas regiões. Então, quando a gente tem ligações de interação em vários pontos entre o antígeno e o anticorpo, é o que a gente chama desses pontos de interação. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, né? São pontos de afinidade. Então, a gente pode ver aqui que a relação entre esse antígeno e esse anticorpo é de uma alta afinidade. Eles têm vários pontos de equivalência, vários pontos onde eles interagem muito bem. Diferente dessa interação, desse encaixe entre esse anticorpo e esse antígeno, a gente tem uma baixa afinidade. Ponto mais forte, a gente vai ter esses dois em vermelho e esse daqui.
esse aqui não é um ponto forte de ligação, esse não é, então já tem uma mais baixa afinidade. Então, se eu fosse escolher entre esse antígeno do vírus e esse antígeno do vírus para usar num kit que eu queira produzir, eu nunca usaria esse daqui, tá? Porque eu sei que tem baixa afinidade e isso pode me proporcionar um falso negativo, por exemplo, o anticorpo do paciente não grudou muito bem ali e aí vai dar uma reação negativa. Então, são coisas importantes para a gente ter, né, no momento que a gente vai escolher, né? Lá em cada bulinha dos kits, e isso é disponibilizado também na internet, eles vão ter todos os estudos que foram feitos para desenvolver aquele kit. Então, ele vai falar sobre a afinidade, a porcentagem de afinidade que tinha, né? Dentro dessas afinidades, o que a gente chama de somatório de afinidade, que está envolvido, né, no caso da avidez, que vai ser a força, né? A soma dessas afinidades. Então, aqui a gente tem muita afinidade, também muita avidez. Então, isso também é importante ser avaliado no teste para que ele entre no mercado. E a questão da especificidade, ou seja, que não se confunda que aquela molécula que eu usei, aquele antígeno que eu usei para produzir meu teste, que ele não tenha estrutura semelhante com outro micro-organismo, né, ou com outra coisa que possa confundir. Por exemplo, quando a gente fala de vírus, às vezes a gente tem um cruzamento muito grande, tipo o HIV com influenza, né? Então, às vezes, o indivíduo, quando vai escolher, ou então faz o teste rápido, pode dar uma reação cruzada. Então, a ideia é que ele seja mais específico, ou seja, aquela estrutura e aquele antígeno seja único daquele micro-organismo. É bem difícil, né? Mas é o que se busca para poder aprimorar as técnicas. E a reação cruzada justamente vai ser isso. Quando o anticorpo ele não é específico, ele não vai ter um encaixe perfeito, como aqui. Ele vai ter um encaixe mais ou menos, onde ele pode ter um epítopo compartilhado, ou seja, um antígeno B que tem uma estrutura bem parecida com o antígeno A, então é uma reação cruzada, vai ser um falso positivo, ele vai dar positivo no teste, mas o indivíduo ele não tem a doença. E nesse caso aqui também, né, um pouco semelhante, mas também é uma reação cruzada. Então, as reações cruzadas justamente é isso. O indivíduo que ele deu positivo no teste, o anticorpo dele se grudou ali no antígeno do meu teste, mas na verdade não foi produzido para aquele determinado antígeno, foi uma reação cruzada. Justamente, então, quando a gente tem alguns testes para validar, ou então quando a gente faz teste rápido no indivíduo, a gente faz um teste rápido e depois faz um confirmatório que vai ter moléculas mais específicas, uma estrutura mais específica, né, a metodologia muito mais rebuscada para justamente evitar esses erros que podem acontecer. Outra coisa importante quando a gente vai determinar um teste é justamente saber quem é positivo e quem é negativo. E aí a gente vai ter o que a gente chama de, né, limiar de reatividade ou cutoff, né, que seria o nosso ponto de corte. Seria esse ponto de corte algo que eu consiga separar os não doentes dos doentes. Ou seja, a gente separa bastante isso quando a gente também pode fazer diluições. Em testes para avaliação de doenças autoimunes, a gente tem muito esses pontos, né, de separação. Normalmente no FAM, né, 1:40, ou seja, quando eu diluí 1:40 a amostra, e o paciente ali deu reatividade de 1:40, a gente considera aquele indivíduo ainda negativo, que a gente pode ter em baixas quantidades autoanticorpos, que pode reagir ali no teste. Mas quando a gente tem acima disso, já é uma suspeita, a gente já tem que estar direcionando aquele paciente para avaliação de doença autoimune específica. Então, justamente já existe esse ponto de corte, isso a gente pode determinar também no nosso teste, avaliando o nosso teste, ou quando a gente já compra o kit pronto daquele fabricante, ele já fez todo o estudo e já sabe, né, naquela população onde eu separo, onde é meu ponto de corte do positivo e do negativo. Certo? Certo.
Outra coisa importante, né, quando a gente fala também dos controles, né, de qualidade nesses ensaios, é a questão da sensibilidade e da especificidade. Então, se eu quero determinar no meu laboratório, se eu quero padronizar e dizer assim, olha, aquele indivíduo que chegar, a gente vai fazer esse teste mais sensível, ou seja, aquele que vai pegar todo mundo que é positivo, e os que precisarem de alguma determinada confirmação, a gente faz um específico. Então, os testes sensíveis, isso é avaliado, né, matematicamente a partir de amostras conhecidas, onde se faz, depois que determinou, que construiu o teste todo, se pega várias amostras, positivas e negativas, e vê a porcentagem, né, de quanto deu positivo e de quanto deu negativo, e a gente consegue fazer o cálculo e ver se a porcentagem de especificidade e a porcentagem de sensibilidade daquele teste, tá? Isso é calculado, né, a partir do que deu positivo e do que deu negativo. Então, quando a gente fala de sensibilidade, vai ser a proporção de pacientes com a doença e deles apresentarem esse resultado realmente positivo. Então, eu peguei um monte de amostra e vi que lá, dentre dos positivos, 90% deu realmente positivo, 95% deu realmente positivo. Então, esse é um teste extremamente sensível. Dentre dos negativos, uns 20% pode ainda ter dado sensível, porque, infelizmente, em alguns testes sensíveis, a gente pode ter os falsos positivos. A ideia é que se faça esse teste com alta sensibilidade, ou seja, 95%, 98% de sensibilidade. Ele deu positivo e quem era negativo, então a gente sabe que ele não tem uma grande especificidade. Aí a gente, depois que pegou todo mundo que é positivo, a gente vai partir para um teste mais específico, que é um teste onde a gente vai ver, pelo cálculo de quem deu negativo, quem realmente era negativo. Então, um teste específico, por exemplo, ele pegou 95% de quem era negativo, deu realmente negativo, né? E 98%, né, de quem era positivo realmente deu positivo. Então, esse é um teste que ele é realmente específico, ele consegue separar os doentes dos não doentes muito bem, né, tirando quem é negativo ali do páreo. O que pode acontecer no sensível é ter, infelizmente, essa reatividade ali cruzada ainda acontecer, e eu pegar uns falsos positivos. Então, a ideia é que se faça um segundo teste. Então, geralmente, esses testes com alta sensibilidade, eles vão ser, né, muito usados para triagem, e os testes específicos mais utilizados para confirmação da doença. Professora, Oi. assim, esse padrão de qualidade é obrigatoriedade de todas as produtoras e como é que diz, os laboratórios que trabalham com teste rápido, ou é aleatório? É obrigatório todo laboratório ter esse padrão de qualidade De você falar de ter 90% de sensibilidade, é, você conhece isso aí que você está de perguntando? evitar falsos positivos e negativos e tal, de Olha, tantos assim, ó, erros? quando a gente compra o kit ele já fornece essa porcentagem de especificidade e de sensibilidade. A gente já tem ideia ali, né? Tanto que no rodapé quando a gente libera o laudo do paciente, a gente sempre bota essas coisas, né? Para se resguardar. A ideia é que a gente tenha, né, os testes com melhor sensibilidade, melhor especificidade, para que a gente tenha um diagnóstico de qualidade, tá? Mas o indivíduo, ele de laboratório, ele não especificamente ele precisa estar avaliando se o teste é sensível ou específico, se ele já comprar o kit pronto, né? Ele já vai ter essa informação, e a ideia é que ele faça da maneira ideal, né, que o fabricante está solicitando, para poder dar de maneira mais confiável o resultado para o paciente. Certo? Foi Entendi. isso que Não, você perguntou? Foi isso que você sim, perguntou? é mais ou menos isso, porque assim, eu tava lá no interior, passei esse tempo aí da pandemia no interior,
E assim, logo no início, chegaram os primeiros casos e começou a fazer os testes rápidos e tal, e tava dando muito falso positivo, falso negativo aleatório, vamos supor, quase todos. Fazia o teste rápido, dava positivo, encaminhava para PCR, dava negativo. Fazia o teste rápido, dava negativo. Aí o paciente continuava com sintomas, continuava passando mal, aí encaminhava para Alagoinhas, que era o ponto mais próximo, chegava lá, dava positivo. Aí eu falei, era mais fácil... Já logo fazer a PCR. Então, direto para PCR. Porque só, vamos ser sinceros, essa foi muito curto tempo para se ter um estudo para fazer um teste rápido, né? Então acho que as pessoas correram, né, para fazer esses testes rápidos, desenvolver. Hoje se tem tudo bem com a bioinformática, né? Já o indivíduo pessoal que fez, né, genotipagem do vírus, então a partir disso aí a gente já consegue ver moléculas mais específicas, e aí pega aqueles fragmentos mais específicos, mas foram testes que eu acredito que não tiveram tempo suficiente para poder fazer uma avaliação em larga escala, mas houve realmente a necessidade, e uma PCR ela é muito cara, né, para a gente poder estar testando em massa, né, tá avaliando em massa esses indivíduos, tá? Então, eu acho que melhorou esses testes rápidos, né? Tem outras empresas já desenvolvendo, né? Do começo para cá da pandemia, eles foram justamente aprimorando esses resultados por exemplo, lá do seu interior. É importante que eles notifiquem, né? E aí o fabricante ele vai ser notificado justamente para poder fazer essa adaptação. Mas aí não é uma coisa que está muito com o laboratório, e sim, né, mais envolvido com o fabricante, eu acredito. Mas eu acho que hoje já se teve uma melhorada. Mas realmente confirmatório, padrão ouro, ainda não é a sorologia, né, para Covid, e sim o PCR. Acho que eles É o usaram ideal. por questão de padrão, porque além de ser SUS, é interior, né? Então fica bem mais. Não tem um acesso tão grande, né? Indivíduo, por mais que depois de coletar e botar no meio de conservação ideal, ele pode direcionar, não precisa nem o indivíduo ser coletado em Alagoinhas, né? Não há necessidade se um enfermeiro ou um biomédico, seja lá profissional que possa fazer a coleta, ele seja ensinado, né, para fazer a coleta de maneira adequada, mas não é muito complexa, não. A ideia desses testes rápidos, eu acredito que é para tentar pegar a maioria da população, mas essa questão de sensibilidade e especificidade, eu acho que eles não tiveram tempo suficiente para fazer uma avaliação maior, né? Porque para a gente calcular e ver se realmente aquela molécula é ideal, é que a gente faz uns testes, vai avaliando o kit numa população já conhecida positiva, já conhecida negativa, mas a gente está totalmente no escuro. Então, realmente acontecem essas falhas. Entendi. Então, se falando, a gente vai falar um pouquinho de alguns testes que a gente vai ter diferença, né, da metodologia para a leitura, né, e também da metodologia para o desenvolvimento do teste. Esses testes rápidos, ou então, né, os testes de aglutinação, precipitação, são mais simples, né? Principalmente esses de aglutinação e precipitação, porque eles vão estar mais envolvidos no parâmetro de mudança do estado físico, onde a gente vai ter, por exemplo, uma estrutura que a gente vê um aspecto aparentemente mais líquido, a gente vai ter que ter uma fase sólida, e no momento que esses aglomerados se formam, a gente vê a mudança ali daquele estado, tá? A gente não precisa de métodos ou de coisas mais complexas para fazer a leitura ela é olho nu quando a gente vê essa mudança, e justamente são testes mais simples de serem realizados, a gente não precisa de maquinário específico e nem de etapas mais elaboradas. Em alguns minutos a gente já pode fazer a leitura.
Já em relação aos reagentes marcados, nesse caso aqui a gente vai ter ou antígenos ou anticorpos marcados para poder fazer a avaliação, tá? E quando a gente fala de marcado, ou seja, no anticorpo que eu produzi em laboratório, né, a partir de hibridomas, né, que são linfócitos B imortalizados, a gente pode produzir. Obviamente, hoje não é comum a gente estar mais produzindo isso, nem em pesquisa a gente produz mais, a gente já compra um anticorpo pronto, de empresas que produzem, né, que já validaram, que já estudaram, que já conjugaram a molécula específica, e o que a gente varia justamente vai estar associado ao tipo de molécula que vai estar conjugada. Por exemplo, quando eu falo do ELISA, que é um ensaio enzimático, a gente vai estar no anticorpo de revelação, um anticorpo que vai detectar que existe, né, uma reação ali. Ele vai estar conjugado a enzima, na imunofluorescência um fluorocromo, na citometria de fluxo um fluorocromo também, né, no stem blot também uma enzima, na imunohistoquímica também vou ter uma enzima conjugada, e aí vai variando a partir da técnica, tá? Isso é importante porque a gente sabe da avaliação. Por fim, a gente vai falar de outra técnica que é muito mais comum em laboratório a gente ter esse envolvimento, que é a quimioluminescência, né? Então, a gente vai ter os fótons para serem quantificados a partir dessa técnica. Aí, falando em reações de aglutinação, quais são? Me dê um exemplo aí de uma reação de aglutinação, vocês. Um exemplo de uma reação de aglutinação que a gente faz comumente no laboratório. Tipagem sanguínea, Pro? A tipagem sanguínea, justamente. Então, a própria tipagem sanguínea é uma reação de aglutinação, tá? Por exemplo... De sífilis também. Como? O de sífilis também é, né? Sífilis. É uma floculação, sim. Também é uma derivação da aglutinação. A gente pode classificar também como aglutinação. Também, né, para avaliação de proteína C reativa, a gente pode fazer uma aglutinação. A streptolizina O, que é o ázulo, né, esse faz muito em laboratório. Fator reumatoide, todos eles vão ser provas de aglutinação. E aí, na prova de aglutinação, a gente vai ter o encontro de um antígeno com anticorpo. E aí vai variar. O anticorpo ele pode estar na amostra do paciente, né? Ou lá no teste, né? Na molécula que a gente está usando de fase sólida. No caso da aglutinação para tipagem sanguínea, a fase sólida vai ser a própria hemácia dos indivíduos. Então, para coleta, eu tenho que coletar em um tubo que deixa essas hemácias íntegras. E qual é o tubo ideal para a gente deixar, né? Morfologicamente, estruturalmente, células sanguíneas, né, da maneira ideal. Qual é o tipo de anticoagulante? EDTA? Células sanguíneas em geral? Uhum. EDTA, isso mesmo, tá? Então, para tipagem sanguínea, a gente tem que coletar em EDTA. Ou, a gente vê muito isso feito em feiras, né, em aula prática, a gente faz a punção direta ali no dedo do indivíduo. Mas em laboratório, a gente vai coletar em EDTA e direcionar essa amostra lá no EDTA, porque eu preciso das minhas hemácias íntegras, eu preciso dos antígenos que estão na superfície das hemácias íntegros, e aí eu já venho com meus anticorpos específicos, né? Já é cor padrão, o anti-A em um líquido azulzinho, o anti-B amarelinho e o anti-RH num líquido transparente, justamente para a gente evitar a confusão. Claro, lá no rótulo tem toda, né, a designação, a avaliação, mas a gente utiliza esses reagentes dessa forma, certo? Em poços diferentes, a gente vai adicionar a hemácia com anti-A, no segundo poço, a hemácia com anti-B, no terceiro poço, né, a hemácia com anti-fator RH.
E a partir desse cruzamento, se aglutinou, né? Por exemplo, se houve uma aglutinação no poço que eu coloquei o anti-A, o que é que eu vou dizer, o que é que significa isso aí? Positivo? Positivo para quê? Por exemplo, se eu colocar no anti-A, vai ser A positivo. Não Se necessariamente. aglutinar no A. Mas se aglutinar no A, ele vai ser A, não é não? Mas como é que você vai saber se ele é positivo ou não? Só se aglutinar no Sim, A o fator RH. é o fator RH. Pronto. Aí eu tenho que avaliar se no fator RH reagiu. Então, quando eu falo de reação em cada ponto desse, qual é a minha leitura? Se existir um antígeno ali na superfície da hemácia, vai reagir com o anticorpo correspondente. Se existe aquele antígeno, significa que a hemácia é qualificada como A. Lembrando que uma hemácia A, uma hemácia B, ou esse tipo sanguíneo está associado a moléculas de superfície da minha hemácia. Então, se o indivíduo é tipo sanguíneo AB, RH positivo, ele vai ter a molécula A, a molécula B e presente também a proteína do fator RH. Se não reagir em nada, ele é O negativo, né? Reagindo só no A e reagindo no fator RH, A positivo. E assim sucessivamente. Não é para gravar, é para a gente entender, tem que entender como é que funciona para eu poder fazer esse tipo de avaliação, tá? Então, só se eu gravar, reagiu no A, no B, no D, A, B positivo. É muito mais simples eu saber, tem a molécula, vai reagir. Então, se reagiu no A, significa que tem a molécula. Se reagiu no B, significa que tem a molécula. Então, eu consigo associar esse tipo de coisa, né? Quando a gente grava, né, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, um mês, o tempo prolongado a gente vai esquecer. Eu tenho que associar. Reação, ligação de antígeno anticorpo ali, significa que existe um antígeno ou que existe um anticorpo naquela amostra, tá? Se existe a reação aqui, significa que a hemácia do indivíduo tem a presença daquele antígeno. Se reagiu, né, na floculação lá da sífilis, com a amostra do soro do paciente, significa que o paciente tem anticorpo para sífilis, e se ele tem anticorpo para sífilis, significa que ele tem a bactéria, concorda? Então, essa é a leitura que a gente tem que ter. E o antígeno que a gente tem que ter para usar, para fazer o teste, tem que ser um antígeno específico, ok? Então, essas reações de aglutinação, a gente pode ter, como vocês falaram, a tipagem sanguínea, a gente vai visualizar essa formação desses grumos. As outras aglutinações, elas estão mais envolvidas, né, com testes rápidos também, né, mas às vezes são testes muito bons, onde eu já consigo dar o diagnóstico final. E muitos deles, a gente vai ter como fase sólida a partícula de látex, tá? Então, essa partícula de látex, a gente pode ter, né? Compra lá o meu kit, né? A gente vai ter nossos reagentes, né? Eu compro o kit, vem um frasquinho, tá vendo biolátex. Então, uma partícula de látex, e nela eu vou ter conjugado um determinado antígeno, que depende do teste que eu vou estar utilizando. Se é o ASO, né, que é a streptozina O, eu vou identificar se o indivíduo ele produziu anticorpos anti-streptozina O. O que é que eu vou ter lá conjugado, ligado ali no látex, para eu poder fazer essa avaliação lá na amostra do indivíduo. Você pode repetir? Porque... Posso sim, tá? Esse látex é meio que base para um monte de prova de aglutinação, tá? O que vai variar é o que eu vou grudar no látex. Eu quero fazer avaliação de anticorpos anti-streptozina O, ou seja, anticorpos que vão reagir
na presença da streptozina. Só lembrando que a streptozina é uma toxina que é produzida no momento que o indivíduo tem infecção por Streptococcus pyogenes. E a gente vai ter produção de anticorpo para essa toxina, para bloquear, né, para poder ter uma resposta imunológica adequada. Então, eu quero ver se esse indivíduo teve a infecção por Streptococcus, detectando esses anticorpos anti-streptozina. Então, o que é que eu conjugo a esse látex para eu poder fazer essa avaliação? O controle positivo e negativo. O controle positivo e negativo, ele vai ser a avaliação da sua reação, se ela está funcionando de forma adequada. Eu estou perguntando, não sei se ficou claro, o que eu estou perguntando. Deixa eu mostrar aqui no outro slide o desenho, tá? Aqui tem um látex, que é a base. O que é que eu grudo aqui para poder formar o que tem dentro desse frasquinho ali no teste? Espera aí agora. O que é que o látex que está aqui, para formar aquele polímerozinho, o que é que grudou ali? O que seria aquilo em vermelho nesse teste aqui? Que tipo de proteína, que tipo de antígeno que eu deveria grudar ali? Para poder já ter no frasco. Isso quem vai grudar não é a gente, obviamente, já compra pronto. Mas o que é que tem grudado nesse látex que veio aqui dessa BioClean, dessa Biolátex ácido da BioClean? Eu acho que a pergunta é muito simples. É muito simples mesmo. Vai Sim, ser o anti-streptozina, né, Pro? O anti-streptozina é o anticorpo que você quer detectar. Não? Que antígeno? Que antígeno? Que antígeno vai estar no vermelho? Isso. É um antígeno, mas qual é esse que eu quero saber? Empolgado. É muito simples, gente, a resposta. Por isso mesmo que tá bugado. Essas perguntas simples são as mais difíceis. Se o anticorpo é anti-streptozina, o que é que eu vou ter grudado ali no látex? O antígeno para esse anticorpo. Então, qual é o nome do antígeno? É isso que eu quero que você me responda. Streptozina? Ó. Às vezes é tão óbvio que a pessoa fica com óbvio. dúvida. Então, nesse caso aqui, né, é um látex que vai ter grudado nele a própria streptozina O. Se na amostra do paciente tiver um anticorpo que se liga, vai haver então a reação, certo? A gente vê aqui já uma reação fraquinha. Não sei se vocês conseguem ver aí no slide. A gente vê uns grumos aqui pequenininhos. Esse aqui é negativo. Esse aqui é um positivozinho já, tá? Sempre como a gente tem que ter, como o João falou, tem que ter o controle positivo e negativo para ver se está tudo funcionando. Se reagiu no positivo, quem é o nosso controle positivo? Uma amostra conhecida que já é positiva para aquele determinado, né, antígeno ali. Ou seja, nessa amostra aqui do controle positivo, eu tenho anticorpos anti-streptozina O. Meu controle negativo é uma amostra conhecida, no qual ela realmente é negativa. Ok? Fotorreumatoide não, que aí vai complicar a cabeça de vocês. Mas eu quero detectar na amostra do paciente a quantidade de proteína C reativa, né? O que é que eu vou ter grudado ali no látex para quantificar a proteína C reativa, né, e para ver a positividade ali para a proteína C reativa? Eu já desisti de responder porque buguei geral. Sempre eu tenho que ter conexão antígeno-anticorpo, ou seja, proteína-anticorpo, ou anticorpo com anticorpo, outro anticorpo. Mas nunca conexão antígeno com antígeno, porque isso não vai ter reatividade, tá? A proteína C reativa é uma proteína, é um antígeno. Então, o que é que eu vou ter grudado, então, na minha partícula de látex para eu detectar no soro do paciente a quantidade de proteína C reativa?
O anticorpo. O anticorpo, não? Isso Anticorpo aí, grudado. o anticorpo para a proteína ser reativa, tá? Então, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, tá? Se eu quero ter conexão antígeno-anticorpo, eu vou detectar antígeno na amostra do paciente. Eu vou ter ali ou iniciando a minha reação um anticorpo ou grudado no meu látex, como exemplo aqui de uma aglutinação, um anticorpo. Mas se eu quero também detectar um outro anticorpo, né? E não é, por exemplo, a partir de um antígeno, eu posso usar um outro anticorpo para detectar. Mas também posso usar o antígeno correspondente àquele anticorpo, certo? Então, sempre antígeno e anticorpo, ou anticorpo, que a gente pode ter essas ligações. Aqui é um esquemazinho, né, só para a gente relembrar. Pode falar. Pode falar, Mi. Rapidinho, essa diferenciação de ter o anticorpo grudado ou antígeno é que se denomina se é indireto ou direto? No caso da aglutinação, não, né? Porque vai ser simples. Mas o que vai determinar se é direto ou indireto, a gente sempre vai ter uma etapa a mais, né? Mas agora para frente eu vou falar, porque eu vou falar de técnicas diretas e técnicas indiretas. Mas de forma geral, né, quando a gente fala de indireto, vai estar mais associado a... Se eu tenho uma primeira etapa onde eu ligo, por exemplo, o anticorpo do paciente a um antígeno na imunofluorescência, e aí eu venho com outro anticorpo para detectar. Então, isso é indireto. Eu tenho antígeno, anticorpo de novo, tá? Ou, por exemplo, no imunohistoquímica, a gente pode ter uma imunohistoquímica de forma indireta. Tem um corte histológico, aí eu venho com o primeiro anticorpo de detecção e depois um outro anticorpo que se liga àquele anticorpo de detecção. Então, sempre quando eu tenho uma ligação, né, um outro anticorpo que se liga a um outro anticorpo na técnica, normalmente são técnicas indiretas, tá? Mas eu vou falar um pouco mais delas, exemplificando, eu acredito que fique mais claro esse conceito, certo? Tá bom, que eu fico realmente bugado nessa parte aí. Vamos lá. Aqui é mais ou menos como funciona. A gente vai colocar, né, o látex nos 3 pocinhos e depois a gente vem com a amostra do paciente e os nossos controles. Controle negativo, controle positivo. A gente homogeneiza e depois avalia se existiu aglutinação. Existindo aglutinação, a gente sabe, né, que o indivíduo é positivo para aquilo que eu estou avaliando. E meu controle positivo funcionando, pronto, eu posso confiar, né, naquela reação, ok? A microhemoglutinação, né, a gente vai ler de uma forma um pouco diferente. Ela é feita em uma placa, né, de pocinhos, diferente, né, do cartãozinho que a gente faz as aglutinações. A gente faz numa placa onde a gente vai ter o fundo em V, e esse fundo em V, a gente vai ter a possibilidade de ver se houve formação de, como é que eu posso fazer? Conexões, né, de uma rede de conexão ou não, com a interação antígeno-anticorpo, né, sem interação antígeno-anticorpo. Na microhemoglutinação ou hemaglutinação, né, que é o termo mais usado, na verdade, ele vai utilizar hemácias de animais e sensibilizar essas hemácias. Ou seja, vai adicionar antígeno, assim como a gente viu que pode ser adicionado no látex. Nessa técnica, né, pegou a hemácia, adicionou os antígenos específicos. Eu venho agora, né, posso comprar isso já pronto, e aí eu vou direcionar se eu quero fazer uma hemaglutinação para diagnóstico da doença de Chagas, eu vou comprar um kit para hemaglutinação, onde eu vou ter hemácias, né, normalmente de aves, porque a gente não vai ter confundimento com grupo sanguíneo, tá?
E o indivíduo, né, que vai ter ali conjugado a hemácia vai ser antígenos do Trypanosoma cruzi, qual causa a doença de Chagas. Como teste treponêmico, a gente também pode fazer a hemaglutinação. E o indivíduo, né, a gente pode comprar lá no kit para poder fazer a avaliação da amostra, onde a hemácia vai ter lá conjugado proteínas específicas da bactéria que causa sífilis. Tá? Então, cada um no seu quadrado, cada um sendo associado ao tipo de avaliação ali que eu queira quantificar da doença. Tendo, então, o antígeno, as hemácias, a gente vai, então, incubar, ou seja, eu vou colocar as hemácias junto com o soro do paciente. Se no soro do paciente tiver os anticorpos direcionados, aqueles antígenos, eles vão formar aquelas redes de interação, e nessa rede de interação ele meio que sustenta essas hemácias e não deixa elas irem para o fundo do poço. Porque a nossa leitura final do teste, ela vai ser uma leitura após 1 hora. Né? E dentro de 1 hora a gente sabe que as hemácias elas decantam, né? Sempre para o fundo do poço. Se elas não decantaram para o fundo do poço, significa que existe uma rede de interação onde os anticorpos sustentaram essas hemácias, interagiram ali e não deixaram elas irem para o fundo do poço. Se não existem anticorpos que sustentem essas hemácias, elas por peso, por densidade, né, elas vão lá para o fundo do poço e a gente vê esse pontinho no final ali do pocinho. Sendo o fundo em V, a gente vê o pontinho ali bem perfeitinho, justamente, né, do botão que as hemácias formam. A reação de floculação é uma derivação da aglutinação, onde eu também vou ver interação antígeno-anticorpo, né? Só que é diferente que a gente usa, né, antígenos lipídicos de forma geral, né, nessas partículas de aglutinogênio. E nesse caso a gente precisa de um microscópio simples, né, um microscópio óptico para poder fazer essa avaliação. A gente vê a formação desses flóculos ali presente numa amostra positiva. A imunofluorescência já entra, né, nesse quadro de técnicas marcadas e são técnicas mais complexas, né, onde a gente vai fazer avaliação de fluorescência, né, avaliação de atividade enzimática, justamente pela reação antígeno-anticorpo ali presente. A gente vai ter imunofluorescência direta, aí a gente já vai entrar na pergunta de Milena. Na imunofluorescência direta, né, como o nome já diz, é direta. A gente já vai ali naquele corte histológico ou naquela secreção, né, naquela amostra direta. A gente vai ligar, conjugar, obviamente, ou a secção do tecido, que pode ser feita, né, por exemplo, uma biópsia, né? A gente pega aquela biópsia, coloca ali na lâmina adequada, e aí depois já vem com o anticorpo e de forma direta a gente faz a avaliação, ou seja, o anticorpo já é marcado, já é um anticorpo de revelação, e ele se liga ali diretamente à secção do tecido. Isso, né, é uma técnica direta. Eu tenho a amostra e, de forma ali, sem um segundo anticorpo, a gente já faz a avaliação. Então, quando o anticorpo marcado, ele se liga diretamente ali àquelas amostras, né, ou aquele antígeno que vai estar ali presente, é o que a gente chama de técnicas diretas. Como, por exemplo, aqui, a imunofluorescência direta. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui a vocês, que eu sempre esqueço de colocar no slide. Aqui as imagens dos modelos de lâmina, tá? Em cada pocinho desse, a gente vai adicionar, por exemplo, se fosse um corte do tecido, uma biópsia, eu colocaria um pedacinho aqui, aqui, para poder fazer a lâmina.
Ou, por exemplo, micro-organismos, que eu queira ver se o indivíduo tem sorologia positiva, a gente colocaria aqui. Então, esses são os modelos de lâminas que a gente tem. Essas regiões são regiões, né, que têm uma forte conexão, né, onde vai poder fazer essa ligação, e a gente faz a avaliação. E aqui também uma imunofluorescência que é direta, onde a gente vê aqui glomérulos renais, né? Pode se avaliar, né, doença de lesão, câncer, pode se fazer, aí a gente vê essa conexão direto com o tecido, direto com o corte histológico ali do indivíduo apresentando. Aqui um glomérulo em HE, que não é imunofluorescência, é uma coloração histológica. Aqui em HE também. Tá? Então, aqui, imagens de células, a gente pode também fazer em cortes de tecidos, de biópsias, para poder fazer a fenotipagem de células tumorais. Já indireta, a gente vai ter uma etapinha a mais. Então, peguei aquela minha lâmina, e aí eu posso colocar na minha lâmina, por exemplo, o T-cruze aqui, né, como tem nesse exemplo. Então, peguei a lâmina, em cada pocinho ali eu coloquei um monte de T-cruze. Isso aqui é uma imagem de uma foto de um pedacinho de um pocinho, de um círculozinho daquele ali. Coloquei ali o T-cruze, aí eu venho com a amostra do paciente, incubo com um determinado tempo, na temperatura ideal, e aí, né, venho agora com outro anticorpo. Isso é uma técnica indireta. Eu tenho um antígeno, um anticorpo, um outro anticorpo aqui, se ligando a esse anticorpo. Mesmo que não seja o anticorpo do teste, seja o anticorpo do paciente, né, eu vou ter essa conexão aqui. Então, isso é uma técnica indireta. Né? O conjugado, ele não vai estar ligado direto ao antígeno, ele vai estar ligado a um outro anticorpo ali. Então, isso é o que a gente chama de uma técnica indireta. Certo, Milena? Certo. Agora sim, prova massa. Obrigada. Nada, não pode esquecer. Aqui também a imagem, né, do FAM, onde a gente utiliza células, né, de carcinoma, que são células em alta reprodutibilidade, onde a gente tem muitas fases diferentes, pode fazer essa avaliação e triagem de doença autoimune. Também imunofluorescência indireta. A gente coloca na lâmina essas células, pega o soro do paciente, incuba também, e depois vem com o anticorpo que se liga ao anticorpo do paciente, para dizer que existe essa reação aqui. E no caso do FAM, além de ver a positividade, a gente também avalia o padrão de imunofluorescência ali presente. Então, lâmina, antígeno com o soro do paciente, sendo positivo, vai ter essa conexão. E, por fim, a gente vai detectar a conexão existente a partir da ligação do anticorpo à subclasse do outro anticorpo, ou seja, a porção FC. Não adianta eu pegar um anticorpo que se liga a um antígeno, isso não vai me dizer nada em relação à doença. O que eu quero dizer nessas técnicas é se o indivíduo ele produziu o anticorpo para aquele determinado antígeno. Se esse anticorpo de reação, né, o anticorpo de revelação, na verdade, né, ele for, que é o anticorpo conjugado, tá vendo, com a molécula de fluorocromo, ele for específico para esse antígeno, não vai valer, porque ele vai se ligar direto ao antígeno que eu estou ali no teste e só vai dizer que existe um antígeno, mas foi um antígeno que eu adicionei para poder fazer detecção. Não vai me significar nada. O que me significa dizer é que a existência desse anticorpo aqui na amostra do paciente. E aí eu só vou detectar porque o anticorpo do paciente era específico para o antígeno
se ligou, eu dei tempo suficiente para isso, para que houvesse essa ligação. Depois disso, eu venho com agora o anticorpo do teste, ou seja, um que eu comprei, que eu sei que vai se ligar à poção FC daquela classe de anticorpo que eu estou pesquisando. Então, se eu quero saber se o indivíduo está na fase aguda, eu vou pesquisar se foi IgM que se ligou ali. Se o indivíduo está na fase crônica, eu vou pesquisar se foi IgG que se ligou ali, tá? Posso fazer os dois? Pode. Isso em postos diferentes, né? Avaliar a quantidade, a diluição, né? Em postos diferentes para poder saber e designar, né? A quantidade de IgM, a quantidade de IgG para aquele determinado paciente, para aquela determinada doença. Certo, gente? Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, o mesmo passo a passo. A gente vê aqui reação positiva, a gente vai olhar no microscópio de imunofluorescência, um microscópio específico, onde a gente consegue ver essa cor, né? Lá no microscópio ele vai emitir radiação UV, e aí a gente consegue visualizar, né, a cor ali positiva presente. Outra técnica, né, que a gente também tem anticorpo marcado, é justamente a citometria de fluxo. Né? O nome já fala citometria, ou seja, medição, avaliação de células, tá? E quais células que eu quero avaliar, né? Se é a resposta imunológica, a gente quer avaliar, né, células do sistema imunológico, tá? O tipo de amostra que a gente utiliza para essa técnica são amostras variadas. A gente pode utilizar o sangue total, né? E depois separar as hemácias. A gente pode fazer de biópsias, né? Isso de qualquer órgão, né? Eu posso fazer avaliação. Né? Se faz muito no indivíduo com leishmania, leishmaniose, né? A doença, no caso, cutânea, onde se tira um pedacinho ali da lesão e faz avaliação de infiltrado inflamatório, ou seja, que tipo de célula, né, e a característica daquela célula imunológica que está infiltrando ali. Também importante, né, a gente pode fazer em diferentes órgãos, é só passar pelas etapas de preparação daquele determinado órgão, tá? Mas comumente a gente faz para avaliação em análises clínicas, que pode ser utilizado para avaliação de câncer hematológico, ou seja, a gente faz coleta mesmo do sangue, separa, né, tira somente os leucócitos, né, e deixa lisa as hemácias, ou seja, eu posso usar um tampão de lise, um tampão onde eu vou matar, só vou destruir hemácia, ou usar reagentes, né, de densidade, onde a gente consiga separar a hemácia em um nível, né, em uma região mais embaixo, normalmente elas ficam, e mais em cima os leucócitos, e aí eu posso pegar ali naquela interface aqueles leucócitos, e aí depois que a gente fez a separação, a gente faz a marcação com os anticorpos, tá? E esses anticorpos que eu utilizo, qual é o objetivo? Eu saber a característica, ou seja, a fenotipagem daquela célula, ou seja, o fenótipo daquela célula. Por exemplo, se eu quero saber se é um linfócito TCD4 ativado, né? Ou se é um linfócito TCD4 que migrou de um tecido para o outro. Então, eu tenho moléculas específicas que vão me dizer isso. Obviamente, se eu quero saber se é um CD4, eu vou utilizar um anticorpo anti a molécula de CD4. Tá? Se eu quero saber se é uma molécula de ativação, por exemplo, existe, né, uma molécula mais envolvida em ativação, que é o CD69, o CD62L, tá? Que vai estar envolvida nesse sistema, e aí eu posso grudar ali nas minhas células e depois passar num fluxo, num aparelho que se chama citômetro, e então fazer essa avaliação dentro disso aí, certo? Então, passou as minhas células ali, eu vou ter um laser onde ele vai quantificar a cor,
Outra coisa importante, vocês podem observar aqui, o anticorpo que marca que a molécula interna é diferente do outro, porque um está em amarelinho, o outro está em vermelhinho. Então, o fluorocromo, se eu for usar mais de um anticorpo para poder fenotipar aquela célula, saber todas as características daquela célula, os fluorocromos eles têm que ser diferentes, porque quando eu for ler, eu vou saber quanto tinha, né, do verde, quanto tinha do vermelho, quanto tinha do amarelo. Obviamente, a gente não chama esses nomes não, né? Vermelho, amarelo, a gente tem nomes específicos para essas moléculas que vão estar grudadas. Por exemplo, a gente tem o FITS, tem o PE, PSI5, Texas Red, né? Cada um vai ter uma frequência diferente e a gente tem que ver se não cruza, né? Tudo isso tem que ser avaliado quando a gente faz a escolha desses anticorpos para poder fazer a avaliação de citômetro. Aí eu como biometria de fluxo, desculpa. Eu, como biomédico, posso estar trabalhando com isso, né? Isso é comum em laboratório, laboratórios mais, que eu posso falar, mais específicos, né? De laboratórios de apoio, por exemplo, a gente tem essa avaliação. Público, né? Que a gente tem aqui que faça utilização do citômetro e que qualifique, né, que veja e faça imunofenotipagem de câncer hematológico, eu só conheço o laboratório de CS da UFBA, né, e tem a possibilidade do indivíduo fazer concurso, né, e ser responsável pela parte, por exemplo, dessa avaliação. Então é importante eu entender a técnica, entender como operar a máquina, a partir daí. Então, lá dentro da máquina, a gente vai ter, dependendo da potência, né, da máquina, a gente tem vários lasers, né, que a gente chama de canais. Então, quanto mais laser a máquina tem, mais possibilidades de cores diferentes do anticorpo para ler, tá? Então, quanto menos laser, mais limitado. Quanto mais abrangente. Então, eu posso utilizar uma gama de anticorpo diferente numa amostra só do paciente. Isso é extremamente importante. Além de eu avaliar o quanto está grudando, né, e quais estão grudando ali naquela determinada célula, a gente também tem que avaliar a partir do tamanho, né, side scatter, e o forward scatter que avalia sobre a granulosidade. Então, aqui vai avaliar, né, sobre o tamanho, aqui a avaliação sobre a granulosidade da célula, ou seja, uma célula que tem mais grânulos, menos grânulos, o tamanho da célula, né, são importantes para a gente avaliar. Então é importante a gente ter aqueles conceitos básicos de imunologia, né, de granulócitos, agranulócitos, né, ali presente, que isso auxilia na nossa avaliação. Tamanho da célula também, né, células, os linfócitos são menores do que os macrófago, por exemplo, mas de outra forma, quando essa célula está ativada, ou seja, uma célula que não é mais naive, que é uma célula específica que está ali ativada na doença, então é importante, né, a gente saber que muda também o tamanho daquela célula, são coisas que a gente avalia na citometria de fluxo. Então, passou ali no fluxo, a gente vai ler a partir dos lasers de emissão. Por exemplo, aqui uma célula que ela pode estar marcada com CD4, a gente vê, né, a leitura em verde, CD8 em amarelo, CD19 em vermelho ali. Isso aqui é marcador de linfócito T, CD4, CD8, né? A gente não tem células em sangue, né, duplo positivo, CD4, CD8, então ou ela ia ser CD4 ou ela ia ser CD8. E o CD19 é um marcador de linfócito B. Aqui um aparelho simples de citometria de fluxo, um citômetro. Aqui a gente adiciona um tubinho que vai ter já a minha amostra junto, já incubada com os anticorpos, lavada, né, passada por todo o processo laboratorial. Dentro aqui a gente tem esses lasers e a resposta, o quanto está passando, vai ser lido, né, a partir do nosso computador que está conectado. Uma coisa importante que eu não falei é que cada célulazinha passando é o que a gente chama de evento. Então, a gente pode escolher o quanto de célula eu quero que ele capte ali para eu ter a frequência de quanto é positivo. Então, se eu quiser 200 mil células, eu posso pedir para a máquina
modificar. Se eu quiser 100 mil, se eu quiser 500 mil células, eu também posso pedir para a minha máquina, né, puxar, e a partir dali eu vou dizer que tinha, por exemplo, 60% de linfócito TCD4, 20% de linfócito CD8, 10% de linfócito B, a partir daquela quantidade, daqueles eventos que foram quantificados. Certo? Ok. E aí a gente parte para outras técnicas que também são avaliações, né, do enzimática, que é o ELISA. A gente vai ter os pocinhos. O ELISA ele é realizado em placa, né, onde a gente vai colocar aqui os nossos antígenos, tá? Os antígenos, no caso do ELISA, né, indireto, ele inicia com antígeno, depois a gente vem com a amostra do paciente e o anticorpo. O anticorpo de detecção, no caso do ELISA, vai ser um anticorpo onde a gente tenha uma enzima conjugada, tá? E para que haja, né, essa reação da enzima, a gente vai adicionar um substrato e a reação final vai ser uma mudança de cor. Para, né, equipamentos que a gente utiliza no ELISA, a gente vai ter as nossas plaquinhas de fundo chato, a leitora de ELISA, que é aqui quem vai fazer a quantificação e avaliação do quanto de cor, né, que houve ali, a modificação e avaliação. Então, eu tenho meu pocinho, no caso do ELISA indireto, vou colocar um antígeno específico, que eu quero saber se o paciente produziu anticorpo, conjuguei aquele antígeno específico, vou, então, incubar com a amostra do meu paciente. Em vermelho aqui seria, por exemplo, esses anticorpos presentes do paciente. Em, né, contrapartida, eu venho com um anticorpo que vai estar ligado à enzima e que vai se ligar, né, à porção FC do anticorpo do paciente e vai me dizer que existiu aquela reação antígeno-anticorpo. E ela é vista no momento que eu coloco meu cromógeno, ou seja, meu substrato, e eu vejo a reação positiva. Então, no caso do ELISA indireto, a reação positiva vai me dizer o quanto de cor, né, a partir da quantidade de cor que foi produzida na minha técnica, e o negativo vai ser a ausência de cor, tá? Claro que a gente pode já ver a mudança, né, de cor na minha plaquinha, mas só quem vai me dizer o quanto de cor, né, e o quanto é positivo, ou realmente se aquela mudança de cor proporcionou positividade naquela amostra, vai ser a minha leitora de ELISA. Ela vai ler, vai me dar uma densidade óptica, né, a quantidade de cor ali, e eu vou avaliar a partir do meu corte, meu cutoff, se realmente aquele indivíduo é positivo ou não. Essa leitura é basicamente espectrofotometria adaptado, beleza? Isso mesmo. É. Só que ele vai ter a leitorazinha de placa, né, mais específica, adaptada. Vários leitores nos posos, porque tem que ser vários de uma vez. Isso, tem que ser várias de uma vez e na mesma hora. Né? É bem melhor que o espectrofotometria. Então, a gente pode utilizar, né, na detecção, se o indivíduo tem IgA, IgM, né, IgE, IgG, para aquele determinado antígeno, né, que eu estou utilizando. Muitos kits, né, são produzidos e aqui as etapas, né? Pocinho, quadradinho, coloquei o antígeno que eu quero avaliar se o indivíduo tem anticorpo, lavo, amostra do indivíduo, lavo, anticorpo de detecção, lavo, coloco o substrato, bloqueio, porque tem que ter um tempo, né, de reação entre a enzima e o substrato, senão ela não para, tá? Bloqueou, vou para a leitora de ELISA fazer a leitura. Esse foi o ELISA indireto.
A gente tem uma outra modalidade, uma outra derivação, que é a ELISA sanduíche, onde, nesse caso aqui, a gente vai iniciar com anticorpo, porque eu quero detectar, no caso, na amostra do paciente, antígenos, tá? Então, coloquei o anticorpo para aquele determinado antígeno, como, por exemplo, um hormônio que eu queira saber, se o indivíduo está produzindo e a quantidade do hormônio que o indivíduo está produzindo, por exemplo, tá? A gente coloca aquele anticorpo que vai se ligar ao hormônio. Se o indivíduo tiver, né, ou a quantidade que ele tiver, vai se ligar proporcionalmente aos anticorpos que vão estar ali na minha plaquinha. E aí eu venho com o anticorpo de revelação, que vai se ligar também a esse antígeno. Mas o antígeno, lembrando que ele só se fixou porque já existia um anticorpo que segurou ele. Então, é como se ele fizesse um sanduíche ali, né? Vai ter interação dos dois anticorpos ao antígeno, tá? Eu quero detectar se existe, se o antígeno do indivíduo grudou ali no anticorpo, vai ficar ali interagindo de forma fixa, e eu venho com o anticorpo de revelação, então eu consigo fazer a reatividade. E, novamente, a gente vai ler a partir da intensidade de cor. Quanto mais cor, mais positivo vai ser, tá? É claro que, novamente, a leitora que vai me dizer essa positividade ali. Uma outra modalidade vai ser o ELISA de competição. Nesse caso, o ELISA de competição, ele vai ser lido da maneira inversa, tá? O indivíduo, né, que vai realizar o teste, ele vai colocar lá no poço um anticorpo que vai se ligar ao antígeno. Então, ele inicia parecido com o ELISA sanduíche, tá? Coloquei o anticorpo, coloquei, então, a amostra do paciente, nesse caso aqui do ELISA de competição, colocou a amostra do paciente. Se o indivíduo tiver o antígeno específico para o anticorpo, vai se ligar e vai deixar menos espaço ou espaço nenhum para que o antígeno de competição se ligue, tá? Então, a primeira etapa, coloquei o anticorpo na placa. Aí, a segunda, coloquei a amostra do paciente. Se tiver o antígeno correspondente ao anticorpo, vai se ligar como esse aqui em azul mais forte. Se ligou, formou aqui o complexo. Não deixei espaço para que o anticorpo, para que o antígeno aqui de competição se ligasse. Então, desta forma, né, esse antígeno de competição, ele que é o conjugado, ele que vai proporcionar a adição de cor. Quem proporcionava nos outros ELISAs, né, a modificação de cor, era o anticorpo de detecção que vai estar interagindo com moléculas do paciente. Está aqui interagindo com molécula do paciente. Então, isso aqui é uma reação onde vai ser proporcional. Se o de detecção está gerando mais cor, é porque ele se ligou à molécula do paciente, no caso aqui é um anticorpo, e aquela cor vai ser proporcional à quantidade de anticorpo do paciente. No caso do ELISA sanduíche, é a mesma coisa. O de detecção, que é o que vai proporcionar a cor, ele vai estar se ligando ao antígeno que eu dei do paciente ali, que eu coloquei no poço. Então, isso aqui é proporcional à quantidade de antígeno do paciente. No caso de competição, não vai ser proporcional. Ele só se liga aos espaços que o antígeno do paciente deixou livre. Então, a quantidade de cor vai ser inversamente proporcional à quantidade de antígeno que o paciente tem ali na amostra dele. Então, quanto mais cor, mais negativo nesse caso. Nos outros, quanto mais cor, mais positivo. Certo? Ok?
os imunocromatográficos, né, que são os testes que estão associados, esses testes rápidos, né, que são bastante utilizados, são levados para áreas endêmicas, regiões mais distantes, né, para poder proporcionar essa possibilidade de facilidade. Agora, a gente tem que ter alguns cuidados com esses testes rápidos, como a gente já discutiu no início da aula, justamente a questão, né, de muitas vezes não serem muito específicos, né, muito sensíveis, então pega um monte de gente que é negativo, né, ou às vezes pega positivo, mas a gente, além de tudo isso, a gente tem que ter todo o cuidado desde a aplicação da minha amostra. Então, a gente sempre tem a região ideal, né, de aplicação de amostra, né, vai ter lá indicando na fitinha ou, né, no cassetezinho, que parece uma saboneteirinha, nesses cassetezinhos aqui, região de aplicação. Então, a gente adiciona aqui na região de aplicação a amostra. Alguns desses que vem em cassete, além da gente colocar a amostra, a gente também coloca um reagente, né, um diluidor, alguma coisa que vai facilitar, né, que essa cromatografia aconteça. Coloquei aqui a amostra. A amostra vai, então, entrar em contato com os iniciais reagentes, vão subir e vai ter aqui um local onde ele vai estar associado, né, onde essa coluna ela interage com o complexo que foi formado aqui ou não, dependendo se o indivíduo é positivo ou não. Então, o vídeo ele é mais clarinho do que eu estou falando. Então, pocinho, ou seja, janela de aplicação. Aqui a janela de leitura. Sempre tem o que ter em todos os testes, não é somente nesse teste rápido, né? Na imunocromatografia, sempre tem que ter os nossos controles. Aqui já tem, né, os antígenos ou os anticorpos, né, que já são conjugados, ou seja, já tem uma molécula ali que vai proporcionar a cor se chegar na faixa. Aplicou a amostra do paciente, e aí depende do que eu quero detectar, são bastante variáveis. Aplicou aqui a amostra do paciente, então, por exemplo, se o indivíduo tem anticorpo, proporcionar esse antígeno já conjugado, ele vai se ligar, aqui está vendo o reagente, onde vai proporcionar que essa conexão funcione, e ele vai ser parado na faixa, né, de cromatográfica que correspondente existir nesse complexo ou não. No caso de existir, parou aqui, a gente vê o aparecimento, o surgimento da cor na fitinha, na janela de leitura. O controle sempre tem que funcionar, a gente avalia dessa forma. O restante do líquido vai passar aqui na região de absorção. Então, teste 1 positivo, que a gente viu ali, aparecimento do complexo, teste 2 positivo também, a gente avalia os controles ali positivos também, certo? A gente vai falar de mais duas técnicas e finaliza, tá? A gente vai falar de uma técnica que é muito comum e ela ainda é muito usada, principalmente no diagnóstico de marcadores tumorais, que é a imunohistoquímica. O nome já diz histo, né? Vai ter um corte histológico envolvido aí. O indivíduo vai, então, ter secções do tecido dele, normalmente biópsias, não necessariamente só biópsias para câncer, mas outras patologias que possam ser avaliadas. Quem faz o laudo, normalmente de imunohistoquímica, é o médico, mas quem pode realizar o exame, né, desenvolver o exame, pode ser um biomédico, sim, dependendo do laboratório qual ele vincule. Né? Se for um laboratório que tem anatomia patológica, avaliação, né, de cortes histológicos,
ele pode realizar toda a técnica, mas a leitura e o laudo é de um patologista. Então, secção de tecido, a gente pode fazer a recuperação antigênica, porque no momento que a gente faz o corte histológico, aqueles antígenos deles podem, né, ser encurtados, né, ou desaparecerem ali. Depois, bloquear todas as enzimas que tem naquelas células que podem reagir com determinados reagentes de revelação da técnica. Então, a gente bloqueia justamente por causa disso. E a ligação dos anticorpos, tá? Então, a amostra, fiz o corte histológico, coloco na lâmina, a gente faz técnicas onde esses antígenos, olha que não estava aparecendo, eles passam a aparecer. Essa recuperação antigênica a gente pode fazer com calor, por exemplo, colocar aquela lâmina em banho-maria, né? Ou numa panela de pressão, no micro-ondas, tá? Ou a ação, né, enzimática pode proporcionar que esses antígenos sejam, então, externalizados. O bloqueio, por exemplo, de peróxido de hidrogênio, né, peroxidase, na verdade, que pode estar confundindo no final da revelação da técnica, a gente pode fazer com o uso de azida, de peróxido de hidrogênio, né, colocar ali na amostra antes de iniciar o uso de anticorpos. E aí sim, depois que eu fiz todo esse preparo, a gente vem e detecta uma determinada molécula que eu quero ver lá no tecido do paciente. A técnica direta vai ser a que eu pegue um anticorpo e se ligue lá diretamente ao antígeno, e esse anticorpo já tem uma enzima ali, coloco o substrato e aí eu faço a avaliação. Já a técnica indireta vai ser aquela onde tem um antígeno, eu tenho um anticorpo primário, né, o qual não é o conjugado, não é aquele que tenha a enzima, ela se liga e depois eu venho com um anticorpo que tem o cromógeno e vai, então, fazer essa reação ali enzimática e eu consiga observar. Então, a aplicação desses testes está muito associada, né, diferenciar a proliferação, se é maligna ou se é benigna daquela massa, diagnóstico histológico também, neoplasia, a gente vê se aqueles marcadores estão associados se estão associados a metástase, por exemplo. Também pode ver subtipo, né, a tipagem do tumor para poder auxiliar na terapia do indivíduo. Então, a gente pode caracterizar metástase, a orientação terapêutica pode estar envolvida. E também eu posso ver, por exemplo, naquele corte histológico, se é um granuloma, se naquele granuloma eu tenho algum micro-organismo, por exemplo, e eu posso, né, fazer também, ajudar no diagnóstico de doenças, né, onde eu tenha no corte histológico a presença desses micro-organismos ou fragmentos desses micro-organismos, a imunohistoquímica, né, ou pode estar avaliando a partir daí. A gente vê ali no tecido, depende do cromógeno que vai estar ligado, mas a gente vê normalmente, né, com o revelador, que é o DAB, aqui, né, a presença de marcadores. Nesse caso, a imunohistoquímica para CD68, que é um marcador de macrófago, e aqui é um foco, né, isquêmico, ali na região do indivíduo que sofreu infarto. E, por fim, a técnica que realmente é mais utilizada em laboratório hoje, na rotina hoje de laboratório, é a quimioluminescência. Hoje as máquinas de sorologia que estão associadas à sorologia, ela vai partir, né, dessa técnica. Porém, né, a ideia é bem semelhante às outras. Eu vou ter ligação antígeno-anticorpo e um outro anticorpo de detecção que vai estar conjugado com alguma molécula fluorescente ou quimioluminescente, né, que vai emitir algum tipo de radiação, algum tipo de cor, por exemplo, que vai estar avaliando. No caso da quimioluminescência, vai ser baseada em energia luminosa, né, uma reação química que libere, né, uma energia luminosa que libere luz ali. Esse método vai ser baseado, então, né, nessa emissão de energia luminosa, liberação de luz, quando existe essa reação antígeno-anticorpo,
quantifica antígeno anticorpo presente nos fluidos corporais, muito usado para dosagem hormonal, marcadores tumorais, proteínas séricas de forma geral, ou seja, detecção de anticorpos em diferentes doenças, só basta ter os reagentes ideais e programar a minha máquina ali. Então, uma técnica extremamente automatizada. O radioimunoensaio, que era a técnica mais utilizada para dosagem hormonal, foi extremamente substituída pela quimioluminescência. Então, porque o radioimunoensaio era muito bom, porém ele tinha uma série de limitações, como, por exemplo, como o próprio nome diz, é um radioimunoensaio, ele vai ter material radioativo, né? E aí o indivíduo ele precisa de uma proteção maior, risco ocupacional muito maior ali, sendo exposto. Então, se entrou em desuso essa técnica. A validade dos reagentes era muito curta, né, justamente por decaimento, a conservação mais cautelosa, então tudo isso gerou a descontinuidade. E demora também na execução. A quimiluminescência é uma técnica muito rápida. A gente colocou ali de manhã a amostra do paciente, o panorama, programei a máquina, lá no meio da tarde, no máximo, a gente já tem os resultados ali no panorama. Então, a vantagem dela vai ser uma opção, né, com bastante sensibilidade, especificidade ideal. Isso varia, né, dos marcadores que eu estou usando. É automatizado e rápido, então isso auxilia, isso reduz também o número de pessoas, pipetagem, porque, por exemplo, no ELISA, para eu realizar uma imunistoquímica, eu preciso de alguém para fazer o corte histológico, preparar o corte, fazer tudo isso de forma manual. No ELISA, colocar na plaquinha, né, fazer toda a reação, eu preciso de alguém para poder realizar, assim como na imunofluorescência e nas outras técnicas apresentadas. Então, a quimioluminescência, ela entrou justamente no laboratório para a gente reduzir essa necessidade de pessoa, infelizmente, mas também para a coisa ser mais rápida e com maior sensibilidade. Então, esses compostos quimiluminescentes que vão ser liberados são derivados do luminol, necessita de um catalisador, apresenta uma série de interferências na emissão de luz, a reação ela pode ser lenta ou gradual, ou eu posso ter, né, os ésteres de acridina, tá? Esse é o mais usado, porque ele não vai requerer um catalisador, ou seja, alguma coisa que aumente a atividade dessa reação. Não tem muita interferência de luz ali do ambiente, muito estável, alto rendimento e tempo de reação mais rápido, né? A conjugação não limita o rendimento e tem alta sensibilidade. Então, essa técnica, ela também vai se basear na reação antígeno-anticorpo. Um dos reagentes conjugados é uma substância que, quando ativada, emite luz visível, e essa emissão de luz vai ser proporcional ao reagente que foi pesquisado, ou seja, se eu emitir aquela determinada luz, existe aquela conexão antígeno-anticorpo, e isso vai ser quantificado e liberado em número. Então, para realizar a técnica, a gente tem algumas microesferas ali nos reagentes do equipamento, e nessas microesferas eu vou ter anticorpos monoclonais ligados ali, ou antígenos ligados para que anticorpos do paciente se liguem. Depende do meu objetivo da técnica, tá? Se for uma técnica com modelo semelhante ao do ELISA sanduíche, a gente vai ter na microesfera ligado anticorpos. Se for, por exemplo, semelhante ao ELISA indireto, em vez da microesfera ter ligado anticorpo, a gente vai ter um antígeno. Então, depende do objetivo do que eu estou pesquisando ali. Vai então ser adicionado tem a microesfera, a amostra do paciente e, por fim, vem o anticorpo e se liga. Isso aqui tudo a máquina, né, você programa e ela vai fazer a avaliação. Além disso, naquela mesma amostra do paciente, você pode, né, programar para que ele faça sorologia para Chagas, sorologia para rubéola, sorologia para sífilis, né, uma outra sorologia qualquer, tudo no mesmo momento, né? Claro que não vai ser tudo no mesmo pulso. Em cada pulso vai ter uma reação, onde ele vai colocar a microesfera junto com a amostra do paciente e depois, com o tempo adequado,
né? Não é tudo junto. Nos tempos ideais da reação, ele vem, então, com o anticorpo de revelação que vai emitir luz e você já vai ter liberado para você toda ali a reação. Essa é a máquina, né, mas com uma das máquinas comuns. A gente vai ter aqui, ó, o computadorzinho onde a gente coloca a OS do paciente, ou seja, a ordem de serviço, a identificação. Coloquei a identificação do indivíduo. Eu vou, então, né, colocar aqui, bipar o cartucho onde eu coloquei a amostra do paciente, cadastro os exames, e aí eu libero aqui para a máquina fazer todo o trabalho dela. Outros modelos menores, tá? Mas a gente pode ter esse aparelho maior e mais robusto, né, com uma gama de testes maiores. Esses fótons, eles vão ser, então, emitidos. Eu vou ter um fotomultiplicador que vai quantificar essa luz emitida, vai fazer a quantificação e depois a gente vai ter a liberação do número proporcional à quantidade de anticorpo que tem ali na amostra do paciente. Então, é uma técnica bem interessante, né? É o que mais se utiliza hoje, né, de atualização do laboratório de análises clínicas. Por exemplo, testes, né, mais específicos, eu posso fazer sorologia para HIV, e dando positivo, aí a gente tem que fazer realmente o confirmatório com Epstein blot, mas é muito mais interessante se fazer uma quimioluminescência do que um teste rápido, por exemplo. Isso na rotina laboratorial. Mas, né, por exemplo, num ensaio onde eu quero ir para um carnaval, algo onde a gente não tem tanto acesso, ou ir para a zona endêmica ou zonas mais afastadas, a gente usa, sim, né, o teste rápido para fazer a avaliação. Como atividade, né, e é uma coisa que vai estar muito associada ao laboratório de imunologia atual, em análises clínicas, eu peço que vocês façam uma pesquisa, né, onde vocês vão pesquisar as máquinas que tem no Brasil para a realização da técnica de quimioluminescência, os exames que são realizados nessas máquinas que você achou, seja as sorologias ou os hormônios, os cuidados que eu tenho que ter, ou seja, de conservação do reagente, ou de limpeza, ou do controle da máquina, e os reagentes que são utilizados nessas máquinas, certo? Professora, eu estou com dúvida em relação aos prazos tanto da resenha como dessas atividades. Ela sempre vai estar assim, por exemplo, hoje é quarta, até quarta que vem é essa atividade, e assim sucessivamente, né? Sempre uma semana decorrente do dia que eu passei a atividade, certo? E as resenhas que a senhora enviou lá no grupo? Não, ali é para quem não assistiu a aula, a resenha da aula, não foi isso que eu falei lá? Sim, no É caso só eu não para quem não assisti. assistiu a aula, para quem está assistindo não precisa fazer não. Entendi. Não, no caso eu não assisti as outras, então Ah, beleza, pronto. Aí, nesse seu caso é diferente. Mas, por exemplo, quem está acompanhando a aula não precisa, justamente não é justo para quem está acompanhando a aula, está participando e levar a mesma carga horária sem ter o mínimo de esforço. Aí eu não acho justo não funciona comigo não. Né? entendi. E vai contabilizar para final mesmo? Como? As aulas remotas vão contabilizar para a contagem Verdade, final? vai sim. A gente está contando com isso, justamente porque senão a vida de vocês vai ficar presa, né? E as questões do estágio ainda estão sendo